A economia do Brasil Império, quer dizer, ela sempre é vista como uma continuação do que o Brasil era durante a colônia e, talvez, de uma certa forma, o atraso do século XIX que impediu que nós nos desenvolvêssemos no século XX. Quer dizer, então, o Brasil Império, século XIX, né, ele sempre foi visto como um intermédio, um período intermediário, onde a gente perdeu algumas oportunidades, o que de parte é verdade, e também uma grande continuação da colônia, o que de fato também é verdade. Só que é um pouco mais complexo que isso. No fundo, é entender como é que o Brasil, a minha linha de pesquisa, fundamentalmente hoje, é como é que o Brasil, no século XIX, era uma das maiores economias do mundo, né, uma das maiores economias exportadoras do mundo, o maior exportador mundial de café, o segundo maior exportador mundial de algodão, o segundo maior exportador mundial de açúcar, nos tornamos o maior exportador mundial de cacau, o grande produtor de carne, couros, atanados, né, fumo, tabaco, e uma economia essencialmente escravista, o maior país, a maior nação escravista do mundo, e, ao mesmo tempo, essa era uma economia moderna e complexa. Em algum momento, essa economia perde essa capacidade de modernização, né? E isso não é, milhões de aspas, culpa dos escravizados. Não é culpa da escravidão, mas não é culpa dos escravizados. Então, é um pouco essa ideia de tentar entender o que é o Brasil no século XIX. Não é mais colônia. Nós não somos mais colônia, mas continuamos antes colônia, né? Antes nós éramos colônia. Latifúndio, monocultura, trabalho de escravizado. Exportávamos fumo, algodão, cacau, açúcar, né? Um pouco de café. Viramos independentes. Latifúndio, monocultura, trabalho escravo, exportamos fumo, algodão, muito café, açúcar, cacau e outros produtos. Então, nós não somos mais colônia, mas guardamos muita semelhança com a colônia. Nós não somos uma nação industrial moderna, mas nós temos telégrafos, nós temos arsenal de guerra, nós temos construção naval, nós temos fábricas, nós temos sistemas complexos de transporte, ferrovias, rodovias, né, várias fábricas de vários tipos. Nós não somos modernos, mas nós temos modernização. Então, é um pouco essa minha perspectiva, não sei se fica mais ou menos claro. Não só fica claro, como é, pelo menos para mim. E você fique à vontade para me corrigir, viu? Porque eu sou engenheiro civil, gosto muito de economia e história, mas eu atuava profissionalmente em outras áreas. Eu não tinha até então, eu fiz um sobrevoo no material que você me mandou e comecei a ficar impactado pelo que me pareceu ser inédito. Aí você pode me corrigir, falar se foi inédito, se não é. Essa perspectiva de que nós tínhamos uma economia, uma das maiores economias do mundo no século XIX, e assim, isso é reconhecido pela maioria dos pesquisadores ou não? Não. Existe uma diferença muito grande, né? Assim, por exemplo, é muito comum quando você é professor do ensino médio, né, e você está dando aula, principalmente nas ciências exatas, né, química, física, matemática menos, né, porque é uma linguagem mais que tudo. Mas, assim, os professores de química e física falavam, eu vou ensinar para os alunos do ensino médio isso, mas quando eles entrarem na universidade, se eles entrarem na universidade, eles vão descobrir que nada disso é verdade, né? Então, eu sei que é coisa mais complexa. Na história ocorrem algumas coisas assim, muitas vezes dando aula para os estudantes, e você explicando a Revolução Industrial, por exemplo, a partir da perspectiva da fábrica, da indústria. Só que na universidade, quando você vai fazer uma disciplina ligada à história contemporânea, história econômica ou Revolução Industrial, a Revolução Industrial tem até relação com a fábrica, né? Mas a fábrica é o final, é a cereja de um bolo, né? Mas que o bolo é muito anterior. Quer dizer, a Revolução Industrial na Inglaterra tem muita relação com a agricultura, tem muita relação com o comércio, com o naval, com a navegação, com o comércio nacional, comércio internacional, com legislação. A última coisa que transforma a Inglaterra na potência que ela tem a ver com a indústria. Então, Deodato, é uma novidade no sentido assim, os historiadores sabem isso. Os historiadores, já tem muito tempo, tem um livro da Lígia Vilela Luz, né, da década de 1960, que ela fala luta pela industrialização do Brasil, né? Historiadores já falam isso desde os anos 50 e 60 sobre as fábricas, as inúmeras fábricas e a modernidade do Brasil no século XIX. Porém, não é o senso comum, mas para o engenheiro, para o economista, para os geógrafos, ou seja, para a intelectualidade brasileira, ainda predomina essa visão que nós éramos extremamente atrasados no século XIX, que a culpa disso era a escravidão. Ok. Me fala uma coisa, nós estamos aí falando do século XIX, estamos falando na independência e na construção da economia nacional. Nós passamos por momentos de permanências e rupturas, foi isso?
Foi muito isso. A permanência pode parecer muito clara, né? Quer dizer, a permanência é um país agroexportador, uma colônia, ou colônias, né? Várias capitanias que viram províncias agroexportadoras, agora nós somos um país agroexportador. Se antes, né, exportávamos café, hoje exportamos café, após dependência exportamos café. Se antes usávamos trabalho escravo, agora usamos o trabalho escravo. Então, tem muitas permanências. A maior permanência disso é que o primeiro imperador do Brasil é o filho, é o príncipe herdeiro do trono de Portugal. Né? Dom Pedro I tem que abdicar o trono português em 1827, quando o pai dele morre, ele abdica em nome de Maria da Glória, sua filha, porque ele supostamente poderia ser rei de Portugal e do Brasil ao mesmo tempo. Que, aliás, era o projeto de independência predominante do Brasil até pelo menos 1822. Então, na verdade, tem muitas permanências. Né? O forte traço lusitano, uma economia exportadora, a grande ligação com a escravidão, e, ao mesmo tempo, mais do que isso ainda, a exploração da terra. Tá? Então, isso é são permanências. Agora, nós temos rupturas, e algumas rupturas são difíceis de entender. Né? Uma ruptura, a primeira delas, nós nos construímos enquanto um Estado-nação. Várias decisões não são mais exaradas da metrópole em Portugal, são agora internalizadas, ou seja, somos homens e mulheres, principalmente homens, nós estamos falando de uma sociedade altamente misógina ou machista, para os termos da época, né? Mas nós estamos falando de uma sociedade onde a decisão de investir agora é internalizada. Grande parte da renda que fluía para Portugal agora permanece no Brasil. Parte, claro, que continua indo embora, mas agora a decisão de investimento, grande parte dos lucros advindos dessas decisões internalizam no Brasil. Ao mesmo tempo, tem uma ruptura que as pessoas não entendem, é que até o século XVIII, final do XVIII, o açúcar, o café, né, o cacau, o fumo eram especiarias, eram produtos raros, né, de valor elevado, só consumido principalmente pelas elites. No final do XVIII e no começo do XIX, uma grande ruptura que está tendo uma economia de mercado, uma economia capitalista. Então, esses mesmos produtos que antes eram especiarias, produzidos em menor escala, né, com o consumo de luxo, se tornam matérias-primas fundamentais da Revolução Industrial. Algodão é tão importante para a Revolução Industrial quanto o açúcar para adoçar o café para o operário e para o patrão trabalharem na fábrica. Né, o chocolate, o cacau, né, o fumo para manter o trabalhador ligado, quer dizer, você passa por... Eles não são mais especiarias, viram commodities, viram artigos produzidos em larguíssima escala, ou seja, a técnica de produção, as terras envolvidas, né, a quantidade de trabalhadores tem que aumentar. Então, por incrível que pareça, continuar produzindo café, açúcar e algodão também é uma ruptura em relação ao nosso passado, porque agora a gente produz muito mais açúcar, muito mais fumo, muito mais algodão, muito mais café. Consequentemente, nós temos que ter muito mais escravizados. Então, a independência do Brasil não marca a manutenção da escravidão. Ela marca o aumento brutal e dramático do número de escravizados. Coisas que os historiadores sabem, muitas vezes as pessoas nem sempre atentam para a importância. De 1550, mais ou menos, quando o tráfico de escravos começa regularmente no Brasil, a 1780, quer dizer, durante um pouco mais de quase 300 e tantos anos, o Brasil importou 2 milhões de escravos. De 1780 a 1850, ou seja, um período muito mais curto, de 70 anos, nós importamos 2 milhões de escravos. Então, nós não nos tornamos independentes e continuamos a importar escravos. Nós nos tornamos independentes, inclusive, para importar uma quantidade muito maior de escravos. Nós nos tornamos independentes para continuar produzindo açúcar para os reis, rainhas e nobres. Nós nos tornamos independentes para poder aumentar em muita a produção mundial de açúcar, junto com Cuba, aumentar em muita a produção mundial de algodão, junto com o sul dos Estados Unidos, e aumentar muito a produção de café, do qual o Brasil se tornou o maior produtor mundial. Né? Então, isso também é engraçado, que é uma ruptura. É uma manutenção, mantivemos uma agricultura exportadora, mas é uma ruptura, porque a quantidade, a dimensão, o tamanho é absurdamente maior. Aí eu poderia falar de outros aspectos políticos, culturais, né? Mas, assim, fundamentalmente, em termos econômicos, eu acho que, não sei se fica mais ou menos claro, verdade? Ficou muito claro. E me deixou muito curioso com alguns outros pontos. Me fala uma coisa, a Inglaterra fez uma pressão enorme a partir parece-me, da segunda metade do século XIX para acabar com a escravidão no Brasil. A Inglaterra fez. Você acha que foi por uma questão humanitária ou por interesses econômicos? Eu brinco que essa é uma das perguntas de 10 bilhões de dólares. Eu vou tentar explicar uma coisa. Eu acho que o processo que leva ao fim da escravidão
foi um dos processos políticos, sociais mais importantes da história da humanidade. É uma das poucas vezes que eu olho para a história da humanidade e fico feliz com o resultado, mesmo tendo inúmeras críticas. Por quê? Porque a escravidão é uma das instituições mais antigas, mais longevas, mais constantes na história da humanidade, né? Alguns antropólogos, historiadores da África, dizem que o homem aprendeu a domesticar os animais a partir do que ele fazia com outros seres humanos, né? Que primeiro o homem escravizou os seres humanos para depois tentar fazer coisas similares com os outros, com animais, com outras espécies. É uma visão dos antropólogos. Eu não sei se eu concordo completamente com isso, mas eu acho que a escravidão é uma das instituições mais antigas. Ela permaneceu durante a Idade Média, ela nunca deixou de existir na Europa, por exemplo. A grande questão é que a escravidão aumenta exponencialmente com a descoberta, conquista e colonização da América, né, que transforma numa máquina de moer os seres humanos. 2,5 milhões de africanos vieram da África, foram transportados da África para a América, dos quais 10 milhões chegaram com vida, quer dizer, um processo terrível. E, em algum momento, esse processo começa a ser questionado, né? Vai demorar, se você pegasse os primeiros discursos abolicionistas mais fortes, que começam a ter algum efeito na Europa, principalmente na Inglaterra, começa por volta de 1780 e 1790. Então, 1780 e 1790, o discurso abolicionista começa a ser construído de uma maneira forte, de uma maneira intensa, começa a ter ecos na sociedade inglesa, principalmente no parlamento inglês. E aí o parlamento inglês, que era composto por uma grande quantidade de comerciantes, né, e pessoas ligadas a esse comércio de escravos, né, ou pelo menos de interesses nesse comércio de escravos, na City, né, em Londrina, ou seja, né, no bairro, no capital financeiro, onde se concentrava, você tinha muitos ex-traficantes que tinham enriquecido da Jamaica, né, os antigos ingleses, e iam lá. Uma certa opinião pública, um certo movimento do parlamento inglês começa a condenar isso como uma questão moralmente negativa. Claro, os iluministas franceses, belgas também contribuem com o discurso humanitário. E justamente no momento onde a escravidão está aumentando no mundo inteiro, porque é nesse momento que o açúcar vira alimento, o café vira alimento, que em Cuba, né, continuava espanhola, o sul dos Estados Unidos está tendo uma grande expansão do algodão, o arroz, mas principalmente o algodão, além de outros artigos. E no Brasil, a escravidão está aumentando ainda mais. Então, olha que coisa contraditória. Está aumentando o discurso abolicionista, ele está chegando, né, no parlamento inglês, ele está chegando no senso comum. Na Europa, o número de escravizados diminui dramaticamente, até porque sempre foi muito pequeno, mas, né, o discurso abolicionista começa a crescer e se fortalecer. E a Inglaterra, principalmente nas guerras napoleônicas, ou principalmente a partir das guerras napoleônicas, a Inglaterra assume o discurso abolicionista, o discurso antitráfico, não é nem abolicionista, é o discurso antitráfico. Né? Ela proíbe o tráfico nas suas colônias, ela proíbe depois a escravidão nas suas colônias, e principalmente depois que ela vence Napoleão, né, no Congresso, no Austerlitz, depois do Waterloo, né, e no Congresso de Viena, ela começa a pressionar os demais países europeus a abolir o tráfico de escravos, primeiro ao norte do Equador, depois, né, depois começa a pressionar Portugal, mais especificamente, depois pressiona o Brasil. Aí, só para responder, né, para poder emendar outras questões, existia um desejo genuíno de quáqueres, protestantes, católicos, iluministas, camponeses, homens e mulheres de camadas médias urbanas, genuíno pelo fim da escravidão, né? E é claro que a Inglaterra vai se utilizar desse discurso, a partir do momento que a escravidão acabar nas suas próprias colônias, para usar como uma geopolítica, para fazer uma pressão geopolítica em cima dos seus concorrentes, ou submeter os países, né, os países que estavam na sua órbita de influência, aos ditames que lhe interessavam. Traduzindo, é claro que existe um discurso hoje, por exemplo, do combate ao tráfico de drogas, com tudo que as drogas são deletérias em relação à sociedade, embora muitas pessoas discutam sobre a descriminalização. Eu não estou discutindo que não existem pessoas que genuinamente querem combater o tráfico de drogas. O que eu estou dizendo é que o combate ao tráfico de drogas permite à geopolítica estadunidense, né, pressionar países, né, e impor a sua política, os seus tratados, a sua vontade nesses países, entende? Então, de um lado, existe uma vontade política pelo fim do tráfico, ou pelo fim de uma política antidrogas. Aí você pode discutir se é descriminalizar ou se é combater o tráfico. Mas que a política dos Estados Unidos da América usa esse combate ao tráfico para poder derrubar governantes, como aconteceu no Panamá, para poder fazer exercícios militares, como aconteceu na Colômbia, né, para poder interferir nos demais países e, com isso, aumentar a sua hegemonia, aumentar a sua presença, sem a menor dúvida. Eu acho que a Inglaterra tem essa posição dúbia. De uma parte, o discurso do ministro humanista, de outra parte, esse interesse de nação hegemônica do mundo.